Êxodo capítulo 12, de 1 a 14, diz assim: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de pessoas dessas casas, cada um conforme a quantidade que conseguir comer. Aqui tem gente que numa situação dessa ia ter que ser um cordeiro por pessoa, porque tem gente aqui que come um cordeiro sozinho, não é? Era para comer conforme o que aguentasse. Vamos lá. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Diga, cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, o melhor para Deus. Ok? Macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará o cordeiro à tarde, e tomarão do sangue, passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que vocês forem comer, e eu passarei pela terra do Egito. Já deu um salto aqui, viu? Pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Aleluia. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Isto é, para sempre. A Páscoa é uma instituição divina, Deus instituiu. Ela é um momento muito especial de coroação, de demonstração do poder de Deus, da glória de Deus. Deus, através das 10 pragas, estava executando juízo sobre os deuses do Egito, porque eles eram adorados como deuses, como se fossem de verdade. O próprio faraó era cultuado, adorado como Deus. E chega um momento final, o ápice, o grande finale, aonde Deus vira para o seu povo e diz: vocês vão pegar um cordeiro, à tardezinha vão matar o cordeiro tinha que ser sem defeito, isso é, o melhor do rebanho, não podia ser o resto, a sobra. E vocês vão pegar, vão matar, e vão pegar o sangue e passar nas vergas das portas, nos umbrais das portas, de forma que quando eu passar sobre o Egito, a casa que tiver com a proteção do sangue, ela não será atingida. E naquela noite, enquanto os judeus estavam nas suas casas, os egípcios nas suas casas, Deus passou, e em cada casa de um egípcio, em cada lar, em cada família, Deus matou o primeiro filho que nasceu naquela família, o primogênito, desde o mais pobre até a maior autoridade, que era Faraó. Era um choro só, um desespero só. Para imaginar, um país inteiro, em todas as cidades, o povo ao mesmo tempo sofrendo a mesma dor. E Deus diz: estarei executando, exercendo juízo
sobre os deuses do Egito. E ele diz: eu sou o Senhor. Ele diz: eu vou provar para eles que não há Deus além de mim. E aquele povo que foi um povo explorado e humilhado por 400 anos, que não tinha salário e que cada vez era mais despezinhado. Esse povo, o Egito, não sabia que esse povo estava ali plantado por Deus para exercer, ser instrumento de Deus de juízo sobre a terra do Egito. Glória a Deus. Quando Deus chama Moisés, Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus vai sempre agir em resposta ao clamor do seu povo. Dê um glória a Deus. Por isso é que nós temos convocado campanhas e mais campanhas de oração. Temos convocado que você ore. Temos convocado que você se humilhe na presença do Senhor. Porque o Senhor diz que se seu povo clamar, Ele vai se levantar em resposta ao seu povo. Hoje à tarde, nós vimos algo que nós nunca vimos na história desse país. Um culto a Deus, convocado pela presidência da República, coordenado pela primeira-dama, aonde os maiores líderes ou os principais líderes evangélicos do país, e também católicos, nos mais diversos pontos desse país, nas suas cidades onde moram, nas suas casas, eles participaram desse culto, que foi conduzido por Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos, serva de Deus, ela que foi a moderadora, e nós pudemos ver inúmeros, todas as denominações representadas ali, cada um tinha uma oportunidade de um espaço para proclamar, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus e para liberar uma palavra sobre o país, e o presidente sentado lá acompanhando tudo. Isso é algo muito extraordinário. Isso é algo muito poderoso, e vamos glorificar a Deus e aplaudir. Porque nós passamos, aliás, nós não passamos, nós gememos nesse país por décadas, vendo presidentes fazendo oferendas a deuses estranhos, a demônios, satanistas que estavam entranhados no poder, em Brasília, fazendo seus despachos, fazendo as suas invocações a Satanás. Será que a gente não consegue entender que é uma guerra travada nas regiões celestiais? Que a igreja precisa exercer o seu papel profético. E eu fico vendo a meninice de muitos. Olha que eu não ia falar sobre isso, mas Deus me conduz como profeta a confrontar seu povo aqui e o Brasil pela internet, aonde Deus nos permitir essa administração chegar. Aonde o povo de Deus tantas vezes tem se comportado como meninos. Estou decepcionado com o presidente, estou isso, estou aquilo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos se enfrentando uma crise mundial. Essa pandemia é mundial. Nós não sabemos se ela foi criada num laboratório ou não. O tempo dirá, o tempo vai mostrar. Mas o fato é que ela chegou. Só que enquanto em outros países os políticos estão juntos apoiando quem está à frente da nação no combate, no Brasil os políticos estão torcendo para que quanto maior desgraça melhor, porque tem um propósito de abater aquele que está no poder. Quantos entenderam isso aí? Dê um glória a Deus. É preciso entender algo espiritual. E vou dizer mais, está muito bom para os governadores e prefeitos, todos do país, todos, sabe por quê?
Porque foi aprovado um orçamento, chamado orçamento de guerra, em que se gasta aos montes, se gasta tudo, o que tem, o que não tem, e não tem prestação de conta. Quem sabia disso? Levanta a mão. Poucos de vocês sabiam. Eu já vi um governador pagar 70 milhões num aplicativo. Esses meninos fazem aí, ó. Um aplicativo. Quando foi denunciado, foi lá e cortou. O que tem de denúncia dos políticos aproveitando e gastando aos milhares. E se você não sabe, os gastos diminuíram com a saúde, por incrível que pareça. Porque acidente não está tendo, o povo não está rodando. É verdade ou não é? É por isso que você vê que as UTIs estão vazias, os hospitais estão vazios. E se tivesse uma preocupação para investir o recurso que chega, o que é que eles estariam fazendo essa hora? Fazendo as UTIs. Você tem notícia de que estão construindo UTI? Eu estou falando do país inteiro, para depois ninguém achar que eu estou pegando em pé de fulano, de Beltrano. Eu sou profeta, eu preciso falar. Você sabia que está chegando dinheiro aos montes para todo lado? Cada município desse está recebendo muito dinheiro. Eu não vou mais dar mais detalhes de quanto aqui já recebeu, procure saber. Este município aqui de Eunápolis, procure saber. O dinheiro está chegando para todo lado. Então eu digo, os caras têm interesse que passe a pandemia? Não! Enquanto tiver dinheiro para gastar. Olha a seriedade disso, igreja. Só que do jeito que está indo, o país vai quebrar. É por isso que tem um presidente lá desesperado, gritando: gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, vamos produzir. Já quiseram até que põe as máquinas do Banco Central fazer dinheiro. Imaginou que bacana que é ser só fazer as notas? Só que não é assim, não é só fazer. Tem que ter um equilíbrio de balança para poder fazer. Então, eu digo aos irmãos, é a igreja do Senhor é que tem que se levantar. É hora, você pode não gostar disso ou daquilo, do tipo de fala do presidente ou não, é hora da igreja clamar para que Deus manifeste a sua glória, para que Deus queime a língua de cada um desses que querem a desgraça do país, porque eles não estão preocupados, a grande parte. Você sabia que política a maioria é assim? Você sabia que se um cara é eleito governador, quem perdeu torce pela desgraça do Estado, sabia? Porque sabe que se ele for bem, ele perpetua no poder, é assim ou não é? Se tem um prefeito, quem está fora está torcendo para fazer tudo errado, para cair em descrédito, para que ele tenha a chance de entrar. Então, poucos políticos, infelizmente é duro dizer, mas poucos políticos têm a responsabilidade de querer de fato o bem do país. Quem tem que crer na mudança do quadro é a igreja. Você pode dar um glória a Deus? É por isso que você está sendo convocado a orar. Você vai orar, mas nós precisamos clamar. Clamar contra os profetas do caos. Declarar que nesse país vai ser diferente em nome de Jesus. O negócio é tão sério, a última aqui, para eu voltar aqui. Hoje eu vi um vídeo em que um pastor mostrava milhares de covas abertas em São Paulo. Só para passar na televisão foi aquilo. Milhares, gente, assim. Vi uma rua assim, vou chamar de rua. Uma carreira, outra do lado, já tem uns 15 dias que o governador manda fazer. O governador e o prefeito de São Paulo. Tudo vazia. Mas é para mostrar, para dar uma ideia de caos. O governador de São Paulo, eu vi o documento, publicou um documento em que toda morte em São Paulo, por qualquer causa nesse período, é para colocar Covid-19. Para quê? Para dar uma ideia de caos.
Esse é o quadro. Nós vamos aceitar isso? Não. Como é que nós vamos mudar isso? Orando e postando notícias boas. 400 mil pessoas já passaram pelo Covid e já se livraram, não morreu, está bem, está curado, recuperado. Você sabia disso? Essa notícia não chega. Quem vai fazer as notícias boas chegarem? Nós, porque a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Eu não estou dizendo que a gente nega as coisas que existem, mas para publicar notícia ruim já tem gente demais, e mal intencionada tem aos milhares, sim ou não? E tem gente mal intencionada usando a boa fé dos simples, é ou não é? Mas nós vamos publicar as boas notícias. Glória a Deus. A Páscoa fala de libertação. Naquela noite o anjo passou. No arraial dos judeus ficou protegido. Ninguém morreu. Nas casas dos judeus ninguém morreu. Nas casas dos egípcios uma pessoa morreu por família. O desespero foi tanto, e Deus havia já anunciado ao seu povo: olha, quando eles forem tocar vocês peçam presentes a eles. Diz a Bíblia que o povo do Egito ficou tão louco, tão desesperado para pôr aquele povo para fora, que foram dando os bens, tudo que tinha, as joias, ouros e roupas, tudo que tinha de precioso eles foram dando, porque queria se livrar. O povo de Israel saiu extremamente rico do Egito. Queridos, a Páscoa é uma das 3 festas fixadas por Deus para a alegria do seu povo. Diga, Deus gosta de festa. Deus é alegre. Diga, Deus é alegre. Deus é festivo. E Deus gosta que seu povo se alegre na sua presença. O Senhor diz 3 vezes no ano: todo varão em ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para a festa dos pães asmos, Páscoa, festa das semanas, Pentecostes, e festa dos tabernáculos. Na verdade essas eram as 3 principais, porém elas eram 5, porque tinham outras interligadas a estas. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Vamos lá. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Deus tiver concedido. Esse princípio é eterno. A gente dá conforme aquilo que Deus tem nos dado. Aleluia! Glória a Deus. A aliança de sangue que Deus fez com o homem começa na Páscoa. É uma das estações e épocas mais santas, de grandes milagres, diga aleluia, de livramento. Portanto, nós estamos celebrando a Páscoa em meio a essa pandemia, e já que o Senhor é aquele que livra seu povo, eu quero que você ponha a mão como quem recebe, porque eu quero profetizar. E se você puder ficar em pé, fique em pé nessa hora, para você poder receber essa palavra, em nome de Jesus. Como profeta do Senhor, eu ministro sobre a sua vida o livramento, os milagres, a provisão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Declaro que o Senhor posiciona os teus anjos para te guardar, para me guardar, para nos guardar em todo o tempo. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, assim como o anjo do Senhor protegeu o povo. O sangue da porta da casa que foi colocado ali, eu quero declarar que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu te declaro protegido, guardado, em nome de Jesus. Praga nenhuma chegará até a sua casa, chegará até a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor é a sua proteção, à sua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite. Pela mesma forma estarás guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. O Senhor te livrará de todo o laço do passarinheiro, de todo o levante de Satanás e da peste perniciosa, em nome de Jesus. Se você recebe, dê um glória a Deus de 1 minuto e aplauda.
Pode sentar. Aleluia. Talvez alguém diga: a Páscoa não tem a ver comigo, se eu sou um cristão, e isso começou com os judeus. Um fundamento precisa ser colocado. O judaísmo pode existir perfeitamente sem um cristianismo. Todavia, o cristianismo não poderia sobreviver sem o judaísmo. O judaísmo é a nossa base. Dos judeus recebemos a Bíblia. Dos judeus recebemos e cremos nos profetas. Davi, Isaías, Daniel, os 12 apóstolos. O maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, judeu por excelência. Tudo que cremos na Bíblia se deu na vida de judeus comuns, que criam em Deus. A terra santa que pertence a eles, e Jerusalém lhes foi dada. Toda a nossa fé tem conexão divina com o povo judeu. Então, louvado seja Deus pelo judaísmo. Nós, como diz a palavra, que fomos enxertados neles e não eles em nós. Assim nos ensina o apóstolo Paulo. Como podemos ser ignorantes a respeito dos fundamentos do cristianismo que norteiam a fé de bilhões de pessoas no mundo inteiro? A falta de informação e o espírito antissemita continuam permeando os vários territórios da igreja, e muitos, por ignorância, ainda se deixam levar por esses enganos. Deus ordenou aos hebreus, dizendo que a Páscoa era uma ordenança para ser cumprida para sempre. Diga, para sempre. O que significa para sempre? Diga, para sempre. O imperador Constantino, no ano de 325 da nossa era, ele era um anti-judeu e anticristão, intitulou-se como um dos primeiros papas da igreja cristã, e trocou as verdades de Deus estabelecidas, mexendo nas estações, nas épocas, nas datas e celebrações que foram determinadas como estatutos pelo Eterno. Por isso ele mudou, no concílio de Nicéia, em 325, que foi dirigido por ele. Chamaram os bispos do Oriente e do Ocidente, numa reunião de 1.800 bispos, para tratar da teologia. E quem presidiu era o monarca. Um homem que nem crente era. Ele proibiu os mestres, pastores e líderes que ensinassem os reais preceitos bíblicos e profundas verdades contidas nas raízes do povo de Deus, formado a partir de Abraão. Constantino mascarou mentiras com cara de verdade e forçou os cristãos e judeus a seguirem seu modelo. Muitos judeus e cristãos foram perseguidos e mortos por não acatarem as leis imperiais que iam de encontro às verdades divinas. Constantino, que queria ser o Deus do mundo, ensinou o povo a tomar votos de pobreza, porque somente dele deveriam depender para seu sustento e manutenção. Esse mesmo espírito ronda o mundo, onde a ideia do comunismo é essa, onde as pessoas não tenham nada, e que tudo esteja na mão do governo, e o governo as sustente. Isso é um terrível engano de Satanás, porque todo ser humano quer ter a alegria e a graça de plantar e colher, ver o resultado do seu trabalho. Ele quer trabalhar e ver o resultado e o fruto da sua prosperidade. Deus nos fez para isso. Ele proibiu o assunto de prosperidade na igreja para que as pessoas não entrassem nas benesses de Deus e perecessem pela falta de conhecimento bíblico sobre finanças, sobre a perspectiva de Deus. Ele destruiu muito do ensino bíblico de fundamentação judaico e seus seguidores. Além disso, odiava as festas bíblicas e as eliminou sutilmente do calendário, observando apenas aquilo que lhe interessava. Visando eliminar as festas bíblicas, Constantino, ele mesmo, instituiu novas festas no calendário cristão, cristianizando várias celebrações pagãs, com o intuito de desviar a atenção do povo de Deus para aquilo que era puro e sagrado, livre de contaminações. Está tudo parado para todo lado.
O povo em quarentena para todo lado. Mas não faltou fila o dia todo, ontem, anteontem, ontem e hoje, na loja que vende chocolate na cidade. Porque estão celebrando a Páscoa. Aonde está na Bíblia que coelho é símbolo de Páscoa e que ovo é símbolo de Páscoa? Nós não podemos só crer nessa verdade, nós devemos praticar a verdade. Você devia tomar uma decisão radical de ir na sua casa não comprar chocolate nessa época. Você pode comer chocolate o ano inteiro, mas não caia no engodo de levar um ovo para casa, porque você está ensinando, perpetuando na mente dos seus filhos um ensino antibíblico, um ensino pagão. Você pode dar um glória a Deus bem forte? O cordeiro deve ser sem defeito. Para resumir, meu tempo é curto. O sacrifício do cordeiro apontava para Jesus. Quando Jesus começa seu ministério, João Batista, o profeta, o vê passando, tem uma revelação de Deus, aponta o dedo na direção dele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi a ele, para ele o batizar, ele diz: eu não posso batizar, eu não posso nem desatar as sandálias dos teus pés, mas ele diz: mas está anunciado que é assim, esse privilégio você terá. Então, no caso de batizar Jesus, ele teve esse privilégio. A Bíblia diz que o mestre foi tentado em todas as coisas, diz em Hebreus, sem contudo pecar em nenhuma delas. E a Bíblia diz que o justo pereceu pelos injustos. Ele foi levado, como diz Isaías, como ovelha para o matador e não abriu a sua boca. Ele não foi fraco. E Deus não foi fraco em que os homens, os soldados e o Império Romano e o Sinédrio o pegassem, mas diz a Bíblia que tudo estava predeterminado. O Messias teria que dar a sua vida na cruz do Calvário para nos tirar do Egito, que é o símbolo do mundo, para nos tirar do tacão de Faraó, para nos tirar do tacão de Satanás. Glória a Deus! Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. É sexta-feira. Os discípulos o abandonam. Judas dá o beijo da morte. Ele é levado, ele é entregue. Pedro saca de uma espada. Pedro é pescador, não tinha experiência com espada, e ele quer fazer alguma coisa. Aquela personalidade bem sanguínea, que haja um impulso, um ímpeto, e assim Pedro faz, e ele quer arrancar a cabeça do tal do mal, que só consegue arrancar a orelha. Oxe, é muito ruim de espada, né? E Jesus fala assim: Pedro, se eu quisesse, eu poderia rogar ao Pai que Ele mandaria legiões e legiões de anjos e me traria livramento, mas não é esse o propósito. Jesus sabia, por isso que no Getsemane, a Bíblia diz que ele geme, a sua carne, a sua natureza humana, não a divina, a sua natureza humana está ali chorando, sofrendo, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo faça conforme o teu propósito. E é engraçado que os principais pilares da igreja, que foram levados com ele, para orar junto com ele, para clamar junto com ele, estavam fazendo o quê? O que é que estavam fazendo, igreja? Você não te dá um sinal, não? Será que em todas as lutas no reino de Deus, a igreja, parte dela vai ficar dormindo? Será que vai ficar dormindo? E Jesus chega e confronta: mas não, a hora vocês puderam vigiar comigo? Ele estava preparando, ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ele fica firme. Os soldados vêm, Judas dá o beijo, os soldados lançam a mão dele, Pedro saca a espada, corta a orelha do cabra,
E Jesus fala para ele: meu filho, não precisa nada disso, que senão eu teria pedido ao Pai, Ele mandaria as legiões de anjos e me daria livramento. Aí Jesus pega lá a orelha, ó. Imagina umas orelhas grandes que tem aqui, aquela orelhona assim, bate assim para tirar a areia, né? Vai lá e cola, põe de novo no lugar, tudo beleza, zero bala, e ele vai para o propósito. Então, e ele vai, ele é cuspido, ele apanha duramente, o chicote com arames, de forma que ele vai sangrando, mas ele não abre mão do propósito. Sabe por quê? Porque estava no coração dele a sua vida, o seu nome. Esse era o plano eterno de Deus, nos comprar para Deus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Dá um grito, essa máscara não te impede de dar um glória a Deus, não vai? Aleluia! Meu filho, dá uma passada mostrando esse povo aí, vai, fora, um lado de outro aí, mostra, olha que povo lindo. Deixa essa bateria aí, tá caindo. Vai mostrando rapidinho, vai passando eles. Vai dando um glória a Deus, vão ficar tudo mudo aí. Agora vira para o outro lado, acho que vai, traz toda rapidinho, vai. É um menino todo cuidadoso, olha que bênção, vai menino, vai aí. Cadê o glória a Deus desse povo desse lado? Aê, garoto, obrigado, Deus te abençoe. Vamos lá. É sexta-feira, a celebração no inferno. Ele morreu. É sábado, ele é sepultado. Ele está sepultado no sábado, da sexta para o sábado. O inferno celebra. Mas vem o domingo de madrugada. Aleluia. E a pedra foi revolvida, foi empurrada. O Rei dos Reis vive para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Não para não, fica em pé. Fica em pé. Tem vida de Deus na sua vida, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não tem que temer a morte, você não tem que temer as pestes, você não tem que temer Satanás, você não tem que temer o amanhã, você não tem que temer as crises. O salmista Davi, depois de velho, ele olha para um lado e olha para o outro, e ele faz uma reflexão de toda a sua vida, e ele diz: fui moço, e agora sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, minha irmã, vai passar essa luta vai passar. Fica firme, esse mal não vai te consumir, viu? Não vai faltar sustento para sua casa, você vai dar testemunho de milagre. Deus tirou o povo do Egito e conduziu pelo deserto, realizando milagres todos os dias da vida deles. Diz a Bíblia que a roupa não estragou e o sapato não gastou. Sapato gasta e roupa estraga quando o dinheiro tem muito dinheiro, que aí você corre e vai trocar direto. Agora não vai estragar. Deus vai te abençoar. E se você crer, verás a glória de Deus. E se você crer, você verá os milagres de Deus. Se você crer, você verá aquele vizinho de coração duro se render, o marido se render, a esposa se render, os filhos se renderem ao Senhor, os familiares se renderem a Deus, porque Ele vive. Vai. Vão lá. Vai, igreja, canta para eles tocarem. Temor não há, mas eu venci
Deus enviou. Declare, erga suas mãos, cante com alegria. Seu filho amado. Pastores, pastoras, líderes de 12, vem até o altar, por favor. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Como é que é o nome dela? Terei Ana Luísa, eu te amo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Separamos para Deus neste domingo, Páscoa, nessa noite de celebração. Seus pais te apresentam ao Senhor, te consagrando para o louvor e para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Ele te abençoe, te santifico, em nome de Posso Jesus. crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencerei.
Pai, eu quero apresentar no teu altar cada líder que tem nas suas mãos a responsabilidade de pastorear esse povo. Quero te louvar por cada vida que o Senhor tem levantado e declarar em nome de Jesus que o perfeito amor expulsa todo medo. E declaro cada um com as suas forças renovadas. Declaro saúde. Declaro a casa de cada um guardada. Declaro você coberto pelo sangue de Jesus. Declaro em nome de Jesus que você terá palavras de sabedoria, palavra de autoridade contra a morte, contra a peste, contra toda obra maligna. Você terá palavra de destino, de desígnio, para liberar sobre aqueles que Deus tem confiado a você. E em nome de Jesus declaro líderes, aqueles que por quem você tem chorado, tem gemido, por ver desinteresse para as coisas de Deus, eu quero te dizer que é chegado o tempo em que os verdadeiros servos de Deus se posicionarão. Eles serão em nome de Jesus ponte ao invés de muro, em nome de Jesus. Declara em nome de Jesus que cada um daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus serão conosco nessa obra em nome de Jesus. Nós veremos uma igreja forte, nós veremos uma igreja destemida, nós veremos uma igreja cheia do Espírito de Deus. Nós veremos uma igreja que terá nos seus lábios a unção, a graça, o poder e a autoridade, e para confrontar as trevas, confrontar a peste perniciosa e mandá-la embora, confrontar o pecado em nome de Jesus, e confrontar as obras de Satanás e desfazê-las em nome de Jesus, e chamar os homens e mulheres ao arrependimento. É chegada o tempo da maior colheita de todos os tempos da igreja do Senhor na face da terra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.